Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou responder algumas perguntas que a galera do Crypto mandou para mim, falando sobre o Web3. Primeiro editor, solta a vinheta aí. Primeira pergunta que eles fizeram, sua visão sobre os impactos da Web3 na forma de uma pessoa comum usar a internet. Acho que para a gente entender um pouco sobre o Web3, né, a gente tem que entender que o Web3 não é só criptomoedas, né? Por mais que o foco da Crypto seja criptomoedas, o Web3, na minha concepção, no meu entendimento, é uma coisa muito maior. A gente está falando de descentralização da internet, a gente está falando de serviços, apps, né? Então, tem uma parte que utiliza blockchain, tem uma outra parte que utiliza o ecossistema de validadores e tal, né, para poder fazer essa descentralização, mas a gente tem várias aplicações que não necessariamente utilizam blockchain, como é o caso, por exemplo, do IPFS, né, que é um serviço de CDN descentralizado. Nós temos vários outros projetos que não necessariamente estão relacionados a criptoativos ou criptomoedas, né? Então, entendendo o Web3 como uma descentralização da web, né, no meu ponto de vista, eu acredito que vai ser positivo para a web não ter o controle de nenhum estado, né? Não que a web hoje ela tenha, mas o que a gente vê é que a maior parte do uso da internet ele está sendo feito por essas grandes big techs, né? A Google, Facebook, Instagram. Hoje você acessa muito mais a internet pelo celular por meio dos aplicativos do que propriamente acessando um navegador. Hoje também a gente tem um outro ponto, é que essas big techs também têm tomado conta da parte de cloud servers. Então a Amazon, né, com a AWS, a Microsoft com a Azure e tal, e ver soluções no futuro de data centers descentralizados é uma coisa que eu espero ver, né? Eu espero que isso vá acontecer e tal. E aí na prática o que a gente ganha, vamos dizer assim, com uma internet descentralizada? O Tim Berners-Lee, quando ele criou a internet, né, o conceito era de qualquer pessoa no mundo poder ser um servidor. Mas obviamente que isso requer um pouco de conhecimento técnico para poder fazer isso, né? Para você poder montar um próprio servidor local na sua casa. Então esses softwares que estão sendo desenvolvidos em cima desse conceito de Web3, de descentralização, é justamente como é que eu consigo fazer com que qualquer pessoa possa fazer parte dessa rede, mas não necessariamente ela vai estar hospedando um site, né? Ela vai estar hospedando uma parte, ou vai estar hospedando um arquivo, ou vai estar sendo um node de validação, enfim, né? Então na prática essa descentralização ela fica mais abstrata para o usuário final, mas para quem trabalha em cima desse ecossistema, você tem uma segurança que nenhum governo vai poder chegar lá e desligar o seu site, né? E eu acredito que a médio e longo prazo vão começar a surgir alternativas de mensageria, de redes sociais descentralizadas. Vou dar um exemplo, né? Hoje, se você utiliza o Twitter, o ministro do Supremo pode ir lá e mandar tirar o seu Twitter porque ele considerou que é fake news. Se você tiver um serviço de redes sociais como o Twitter descentralizado, que não tem uma entidade controlando e tal, você não tem essa possibilidade. E não tem como simplesmente o juiz chegar lá e mandar tirar o acesso, igual eles estavam pensando em tirar o acesso do Telegram, né? Não teria essa possibilidade. Talvez tiraria o site.com.br do ar, mas aí teria outras formas de conseguir acessar esse site. E eu acredito que no futuro, né, a gente tem algum tipo de DNS diferente para soluções descentralizadas que não podem ser bloqueados por nenhum governo, por nenhuma entidade. Então eu acredito que a gente ainda vai demorar um tempo para isso acontecer, não vai ser agora, né? Eu acredito que ainda é um processo mais longo, mas para o usuário comum vai ficar praticamente transparente, né? Ele não vai perceber diferença se ele está navegando na Web3 ou se está navegando na web que a gente tem hoje. Esse é o meu ponto de vista, assim, né? É o que tudo está caminhando para ser, cada vez mais simples, cada vez mais próximo do que a gente já tem atualmente.
Segunda pergunta, né? A Web3 é claramente o próximo e justo passo evolucionário da internet. Porém, essa evolução não será viável para várias Big Techs. Como você enxerga esse impasse? Acredita que terá soluções para esse conflito de interesses? Não vai ter como resolver isso, né? As Big Techs, elas praticamente sobrevivem de informação, e a partir do momento que você descentraliza um serviço, essa informação ela não fica mais em posse de quem fez aquele sistema, né, na maioria das vezes. Obviamente que tem muita gente vendendo fazendo uma falácia, falando que está descentralizando o serviço, que está usando blockchain, mas como eu venho falando nos meus vídeos, blockchain não é sinônimo de descentralização. Então eu acredito que as Big Techs elas podem caminhar para esse sentido de Web3 e cripto e metaverso, mas vão ser aplicações centralizadas, com as suas próprias blockchains, com as suas próprias criptos, porque se eles perderem o controle, né, dos usuários, dos acessos, da propaganda e tal, eles não têm como ganhar dinheiro, né? A moeda deles tem que ser a moeda, né? Quando o Facebook se movimenta em criar a Meta, ele tá falando assim, não, o metaverso de verdade é o meu metaverso. E aí a moeda que vai circular nesse metaverso vai ser o do Facebook, né? E aí a gente vê outras soluções aparecendo no mercado que são muito mais Web3, vamos dizer assim, que são de fato descentralizadas, utilizando algum tipo de ecossistema já existente, baseado numa Solana, no Ethereum, alguma coisa do tipo, né? Que são muito mais metaversos, se a gente for analisar a grosso modo, do que propriamente uma solução que vem de uma Big Tech. Eu não acredito que um metaverso que realmente vai ter engajamento das pessoas vai partir de uma instituição dessa, do Google, do Facebook, da Microsoft, por aí vai. Eu acho que esse conflito de interesses ele sempre vai acontecer, né? Eu até fiz um post lá no andreferreira.com.br falando sobre o fim do retarget e o início do metaverso. Para mim, essa posição do Facebook de criar um metaverso, ele vai justamente encontro ao fim dos sistemas de ads como a gente conhece atualmente, porque os países têm pressionado essas Big Techs para cada vez mais elas não criar esses perfis, né, criar algoritmos para poder montar perfis baseados nos dados que eles coletam de todo mundo, né, até mesmo por voz e tal. E no metaverso seria uma zona cinzenta das legislações mundiais, porque até o que você olha, cada pixel que você olha ali no metaverso, você vai estar dando informação para essas empresas do que você gosta ou do que você assiste e tal. Então é mais ou menos nesse sentido. O Facebook ele não é bonzinho, né? Ele sempre vai procurar alternativas para não perder o meio de subsistência dele, que é baseado em propagandas, né? E aí como é que isso vai evoluir, eu não tenho a mínima ideia, né? Eu acho que se eu tivesse uma previsão do futuro, eu ia estar comprando ação no Facebook ou não, né? Mas eu não consigo ver essas empresas se adaptando muito facilmente ao universo cripto, porque além de muita pressão dos governos onde essas Big Techs estão, né? Eles recebem muitos incentivos do governo e tal. Por isso que a gente, de vez em quando, vê lá o Elon Musk vai lá falar, vamos liberar, comprar Tesla com Bitcoin, aí depois cancela. Porque ele tem muitos contratos com a NASA, tem muitos contratos, né, de incentivo, tem muitos incentivos para produção de carro nos Estados Unidos. Então acaba que ele sofre uma pressão, né? Então essas empresas que têm pessoas que dá para ser pressionada pelo governo, se o governo não é muito favorável a cripto, né, ou quer ter controle de tudo, obviamente que eles vão tentar controlar essas empresas também para não entrar de cabeça nesse mundo de Web3, de cripto. E aí vão vender para o público em geral uma mentira de descentralização que na prática, quando a gente vai ver, não tem nada de descentralizado, é uma blockchain centralizada, assim como tem vários outros projetos aqui no Brasil que está fazendo isso, né? Tá vendendo a imagem de descentralização, mas cria suas aplicações nas suas próprias sidechains, nas suas próprias Layer 2, e de descentralizado não tem nada. Mas uma pergunta aqui, a curva de aprendizado
para migrar o usuário padrão da web para a Web 3 é grande, é um dos 4 maiores empecilhos da tecnologia é migrar o usuário padrão para a Web 3, né? Qual é a solução que você vê, se tiver em mente, né? Você conseguiria imaginar para acelerar essa migração? Bom, honestamente falando, como alguém que mexe diretamente com a parte de implementação de smart contracts e soluções Web3, eu acho que o maior problema que a gente tem hoje ainda é que as tecnologias elas não tiveram uma consolidação, né? Então a gente tem uma série de networks e aí às vezes cada network tem uma wallet diferente, um sistema diferente, uma forma de implementar. Isso para o usuário final é um pouco confuso. Ele entender o que é uma Layer 2, o que é uma sidechain, o que é uma mainnet, né? Seria legal, vamos dizer assim, se a gente conseguisse chegar num entendimento mais à frente, que através de um único software ele conseguisse interagir com várias redes, com várias carteiras e tal. E eu acredito que o sucesso das exchanges é muito nesse sentido, né? Você tem um software único que consegue se comunicar com todas as redes, que consegue comprar, vender, fazer todo o trâmite, né? Por mais que isso não seja recomendado pelos especialistas de cripto, é sempre você manter a custódia da carteira. Mas eu acredito que a médio e longo prazo o cidadão comum, né, ele vai optar por terceirizar essa custódia, assim como é feito no caso dos bancos, né? E aí quem vai acabar assumindo essa responsabilidade, vamos dizer assim, são as exchanges. Já tem assumido essa responsabilidade, né? É um percentual muito pequeno dos usuários de cripto que realmente tem sua própria cold wallet, que mantém seus ativos em custódia e tal. Assim como se a gente fosse fazer um paralelo de quem mantém custódia de ouro, por exemplo, né? Que compra as moedinhas e mantém em casa no cofre, né? Então, assim, o ser humano ele tem muito desse problema de UX, assim, vamos dizer, né? Ele quer terceirizar a responsabilidade para alguém, porque aí se der algum problema, ele esquecer a senha, ele vai lá e processa a Binance, processa a FTX, sei lá, né? Para conseguir isso de volta. Consequentemente, se a gente for falar, né, migração do usuário atual para o Web3, eu entendo a dificuldade de UX que a Web3 tem, nesse sentido de várias carteiras e várias networks, mas eu também não vejo uma possibilidade de solução a curto prazo até que de fato as criptomoedas comecem a se estabilizar, né? Isso precisa de tempo. Então assim, a gente não sabe quais são as criptomoedas que vão estar vivas daqui a 10 anos. Eu acredito que se eu fosse chutar, para mim a única que vai estar viva daqui a 10 anos é o Bitcoin, né? Então, mas dá para fazer tudo dentro do Bitcoin? Não, né? O Bitcoin tem uma série de limitações, vamos dizer assim, entre aspas, se você for comparar com uma Ethereum que tem smart contracts e por aí vai. Mas eu mesmo não sei se o Ethereum vai estar vivo daqui a 10 anos, porque é tanta mudança, é tanta coisa que o Ethereum tem passado nos últimos anos que isso me desestimula um pouco da tese, né? Até essa migração recente aí que está planejada para setembro do Ethereum, do Demerge, é uma migração que eu tenho meus contras com relação a ele. Então, assim, a gente vai precisar esperar com que o cenário se estabilize mais, para aí a gente conseguir ter uma noção de quais são as criptos que vão sobreviver, né? E aí sim tentar procurar algum tipo de solução mais transparente para o usuário na questão de UX, né? Mas na prática, quando eu vou conversar com qualquer pessoa sobre cripto, eu falo que o Pix, por exemplo, é uma solução que está meio que treinando, vamos dizer assim, os usuários, né? Porque é QR Code, é simples de você fazer e tal. Acho que vai ser mais ou menos alguma coisa nesse sentido, né? De ter um sistema no futuro aí que tem esses princípios parecidos com o Pix. E obviamente, né, como qualquer coisa nova, a gente vai passar por um período de informação. Acho que esse foi o maior motivo de eu criar o meu canal, de ter começado a escrever sobre o conteúdo, porque eu acho que a gente está bem no comecinho dessa história, né? Ainda tem muito chão pela frente, a gente ainda tem que descobrir muita coisa, as tecnologias têm que se consolidar mais, né? E eu não acredito que a gente vai ver isso nos próximos anos. Eu acho que isso ainda vai demorar mais uns 10, 20 anos aí até a gente conseguir ter uma estrutura mais sólida
com relação a criptomoedas e criptoativos no geral, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. Mais uma pergunta aqui. Quais os 2 maiores benefícios da Web3 e tais quais você diria para encantar uma pessoa que não entende e não conhece sobre o tema? Acho que o primeiro e fundamental conceito que me atraiu na Web3 de uma maneira geral é o Bitcoin, né? O Bitcoin, principalmente quando você vai ler o conceito originário do Bitcoin, de você não ter nenhum governo, nenhum intermediário, você poder pagar uma pessoa em qualquer lugar do mundo, uma moeda mundial, né, que não é controlado por nenhum governo, que ninguém pode te tirar. Isso eu acho que é o que me fez, o que me chamou a atenção para esse universo. Então, assim, o Bitcoin, para mim, é uma das maiores revoluções que a gente tem nos últimos 10, 20 anos. Tecnicamente, ele é muito bom, há um código muito bem feito, uma gama de conhecimentos reunidos ali para poder criar aquilo ali e fazer aquilo ali dar certo. Se eu for dizer assim, uma façanha de engenharia, né, aquilo ali tá dando certo. Enfim, mas o conceito de liberdade que isso traz, né, porque a população no geral não entende que o dinheiro que ela tem na conta do banco não é dela, né? Aquele dinheiro pertence ao banco e o banco ele tem uma dívida com você. Então, se ele quiser travar o saque, se você tentar fazer a transferência de um valor maior, o banco vai te ligar e falar: não, mas por que você está tentando fazer uma transferência? Dá vontade de falar às vezes assim pro gerente do banco: cara, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o dinheiro, né? E no Bitcoin, nas criptomoedas de uma maneira geral, você não tem isso, não tem ninguém que vai te importunar, tem ninguém que vai chegar para você e vai falar assim: não, você não pode transferir valor X, PTO. Você pode transferir a qualquer dia, qualquer hora, qualquer dia, e ninguém vai te perturbar, ninguém vai te perguntar nada, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que a segunda parte, assim, né, que eu gosto muito desse conceito né, parece um pouco mais anarcocapitalista, né, esse negócio de tipo assim, eu não gosto de interferência estatal direta em nada, né? Eu não sei para que o governo quer entrar no meio das discussões que eles não têm conhecimento para poder estar entrando. Então, quando eu vejo que a internet se popularizou demais a um nível, né, que ministros do Supremo estão tomando decisões arbitrárias de cancelar perfis, de bloquear perfis, de mandar apagar mensagens e tudo e mais, né, isso me preocupa muito, me preocupa a politização da internet, né? E me preocupa o movimento que a internet está tomando de querer ter órgãos para regulamentar o que pode e não pode, né? Fazer leis para poder dizer que pode e que não pode. É um negócio absurdo, né? Então, nesse sentido, a descentralização da internet me chama bastante atenção no sentido de, no futuro, nós termos sistemas, né, plataformas que são 100% descentralizados e que nenhum governo no mundo vai poder bloquear um perfil de alguém ou mandar apagar uma postagem, né? Isso me dá assim, uma esperança na internet voltar à sua essência ali dos anos 90, quando a gente tinha uma liberdade para poder trafegar nela sem ter nenhum tipo de interferência, né? Vai ter uma galera que vai falar assim: mas vira uma terra sem lei porque tem criminalidade. Cara, nada que tem na internet não existe no mundo físico. E tem o Estado lá coibindo, né, criminalizando e tal, e não resolve do mesmo jeito, então não faz diferença. Agora você pegar uma coisa que foi criada para ser descentralizada e você começar a querer interferir diretamente no que está acontecendo ali dentro, foge do princípio básico do que é a internet. A internet nasceu para ser livre, não nasceu para ter controle de nenhum estado, né? Mas infelizmente a infraestrutura da internet cresceu de forma controlada. Hoje, se um juiz quiser tirar um site do ar, ele vai lá e pede para o Nick Berg, o Nick vai lá e tira, né? E aí a descentralização ele vai mais nesse conceito de liberdade mais plena da internet, prioritariamente, né?
E aí, quem é libertário, né, curte essa ideia. Eu não sei se eu me enquadro como libertário, honestamente falando, mas eu gosto de ter o mínimo de interferência possível estatal nas coisas. Eu acho que o governo atrapalha mais do que ajuda, na maioria das vezes. Muito raramente eles ajudam de fato. Mais uma pergunta, né? A blockchain, no caso, seja usada em sua essência, poderia dificultar a corrupção no mundo inteiro. Acredita que num futuro breve ele poderá de fato se tornar uma arma contra tais atos? Qual a sua opinião sobre o tema? Assim, eu acho que é um tema bem complexo, né? Até brinco, eu falo assim, a corrupção ela nasceu no mesmo dia que nasceu o dinheiro, né? Enfim, eu não acredito que isso vai acabar com a corrupção, honestamente falando assim. Eu acho que vai mudar a forma como os corruptos vão tramitar o dinheiro, eles vão se adaptar, cara. É impressionante, né? Quem quer fazer merda, vai fazer merda, seja em real, seja em dólar, seja, né? Se você quer aprender formas de conseguir gerenciar seu dinheiro, veja como é que os corruptos fazem, porque os caras eles têm um curso, né, de como que os caras fazem para poder mexer com o dinheiro. Então, eu acredito honestamente que a corrupção ela vai se adaptar, né? Nada vai mudar, porque a corrupção ela envolve o relacionamento, né? O dinheiro no final ele é só o pagamento por uma benécia. Então, na prática, se o cara tá recebendo em cripto ou se ele tá recebendo em real, não faz tanta diferença. E obviamente que como a gente tem muita coisa honesta sendo feita no universo cripto, a gente também vai ter muita gente lavando dinheiro, a gente também vai ter muita gente pagando propina via cripto, né? Eu não consigo ver a cripto como uma arma para poder dificultar a corrupção, honestamente falando. Para mim, a cripto ela é uma forma de pagamento, é uma forma de não ter o controle estatal, mas o que vai ser feito com o uso daquela ferramenta, né? Os mesmos atos que são feitos hoje no dólar vai poder ser feito no cripto, né? Você vai poder comprar droga, você vai poder comprar arma, você vai poder pagar propina, não consigo ver nenhuma diferença. E até alguns amigos falam assim, porque o criptomoeda só é utilizado pelo crime e tal, não sei o quê. E aí um amigo meu fala uma frase excelente, fala assim, quando você vai lá comprar maconha, você paga em real ou você paga em cripto, né? Então, assim, é uma falácia esse negócio que o criptomoeda é só usado pelo crime organizado. Pode até estar sendo utilizado pelos grandes corruptos brasileiros para lavar dinheiro. Eu acredito nisso. Eu acredito que os grandes corruptos brasileiros aí que precisam lavar milhões e milhões e bilhões de reais, eles podem estar vendo em cripto uma forma de lavagem de dinheiro de fato. E aí você fala assim, tá, mas eles poderiam fazer isso via BVI, offshore, qualquer outra coisa do tipo, né, doleiro, né? Tem várias formas do cara fazer isso, né? A cripto talvez, entre aspas, talvez, porque tem muita coisa nessa história, seja mais fácil, entre aspas, fazer isso, né? Mas independente, eu acho que a gente tem que analisar a criptomoeda como tecnologia, como o que ela pode proporcionar a longo prazo, né? A gente não tem inflação como a gente tem agora nos países, né? O Bitcoin não tem como ter inflação de Bitcoin no mundo, né? Tem como imprimir mais Bitcoin e tal. Mas eu não sei se, honestamente, eu não acredito que a cripto vai dificultar a corrupção no mundo, não. Acho que o mundo vai continuar sendo o mundo, né? A gente precisa ser realista nesse ponto. Sempre vão haver pessoas corretas que vão trabalhar de forma correta e sempre vai ter gente corrupta e indiferente de se é real, digital, ou se é dólar, ou se... Não importa, né? Enfim. Mais uma pergunta aqui. Em recente artigo publicado no portal, falei sobre a teoria do Rush-Salman. Eu acho que é assim que se fala, né? Não sei. Tal teoria fala sobre o ciclo médio dos 100 anos de moedas. Segundo Rush, o dólar está chegando ao seu fim de ciclo. Acredita que o Bitcoin tem a capacidade de substituir o dólar no futuro? O que o Bitcoin precisará para conseguir chegar? Bom, vamos lá. Eu acredito também que o dólar está chegando num fim de ciclo, tá?
eu acho que ele está muito instável. Os americanos estão começando a ver os reflexos de imprimir dólares em massa, né, na pandemia. Mas eu não acredito que o Bitcoin vai ser o sucessor do dólar, né? Porque atualmente a adesão ainda é pequena, né? Se a gente for comparar o tráfego financeiro que tem em todas as redes de todas as criptomoedas comparado ao mercado de ações, ao mercado de commodities, enfim, se você fizer qualquer tipo de comparação das criptos com mercados tradicionais, você vai ver que ainda é bem pequeno, né? A quantidade de dinheiro que trafega dentro da cripto. Então eu acho que ainda vai ter uma maturidade aí. Eu acho que talvez o Bitcoin possa vir no próximo ciclo lá, né, para poder substituir no futuro. E durante esse tempo, né, esses anos aí, vai se cada vez mais popularizando e tal. Acho que é um bom... o Bitcoin, ele é uma possibilidade no futuro, sim, né? Eu acredito que quanto mais adesão tiver, mais possibilidade disso no futuro chegar. Mas hoje o Bitcoin ainda tem alguns problemas, né? A aceitação do Bitcoin no meio comum é muito deficitário, né? Por exemplo, mesmo usando uma Lightning da vida, né? Tenta comprar um pãozinho na padaria com Bitcoin, né? Se você for em El Salvador, provavelmente você vai conseguir comprar, mas aqui não, né? O governo teve que obrigar a população a aceitar Bitcoin lá, né? E aí eles fizeram uma Layer 2 para poder fazer os trâmites como se fosse o Pix, né? Então, assim, eu ainda acho que a gente ainda tem uma longa trajetória pela frente, né? Não vai ser agora que o Bitcoin vai ascender, que vai substituir dólar, acho que nada disso, né? Se eu fosse dar um chute, honestamente falando assim, né, a moeda que talvez... vai ter um monte de gente tacando pedra no que eu vou falar, mas talvez a moeda que faria um certo sentido, né, seria a moeda da China, mas eu não vejo possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque para você ser uma moeda mundial, né, você precisa ter economia aberta, e a China não tem, né? E por que eu acho que a China, a moeda chinesa, o yuan, seria uma moeda que substituiria o dólar? Porque o mundo inteiro depende da China, né? Na pandemia, a China parou de mandar produtos para o mundo inteiro e a gente viu os impactos, né? De empresas, de indústrias fechando, indústrias de carro passando por uma série de problemas por falta de componentes e tudo mais. Então a China sabe o poder que ela tem, mas também a gente sabe que não é tão simples assim você fazer os países aceitarem a sua moeda, né? E como o yuan ele só circula praticamente na China, ele não tem uma forma muito clara de você poder comprar, né? Enfim, você não consegue fazer reserva de valor com esse negócio, é uma moeda que basicamente rola ali dentro. Tanto que qualquer compra que você faça em Hong Kong, né, que é o braço capitalista ali do negócio, né, e não sei se tão capitalista assim, é tudo em dólar, né? É tudo em dólar. E também para a China, eu não sei se eles têm interesse de ser a moeda mundial, né? Você ser a moeda mundial tem vários problemas, né? Nesse meio do caminho e tal. Quem fala muito bem disso é o Fernando Urrich. Ele fala sobre ciclos de mercado, né? Eu acho que é interessante falar, né? Essa história de ciclos monetários, eles são, né, bem conhecidos. Hoje, se eu fosse falar a realidade do que eu penso, eu acredito que o dólar ainda vai se manter por um bom tempo, né? A gente não tem nenhuma moeda no mundo que seria uma substituta viável, né? Alguns poderiam falar euro, eu não acredito que o euro seria uma moeda para substituir o dólar por vários problemas. A Europa está passando por vários problemas e a Europa é altamente vulnerável, né? Então não acredito, eu acredito que os Estados Unidos ainda vai continuar aos trancos e barrancos ali, né, sustentando. E aí vamos ver o que vai ser dos Estados Unidos aí nos próximos anos, né? Eu escuto até falar de guerra civil lá dentro dos Estados Unidos, porque está se polarizando muito, né? Talvez, né? Caso no futuro próximo a gente veja uma guerra civil nos Estados Unidos ou uma guerra entre China e Estados Unidos, aí sim a gente
poderia pensar nessa possibilidade do Bitcoin entrando, né, no circuito, porque obviamente em um cenário de guerra mundial todo mundo ia procurar uma forma alternativa de tramitar dinheiro que não pertence aos estados que estão participando da guerra, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado da guerra. Então às vezes você mantém seu capital todo em dólar e aí os Estados Unidos perdem a guerra, não sei, entendeu? Então obviamente que aí talvez seria uma solução viável, mas obviamente que esse cenário aí é muito nebuloso, né? Então a gente tem que esperar para ver, e não sei nem se a gente vai estar vivo para ver, honestamente falando. Mas eu acho que é isso. Então agradeço muito a galera por ter me mandado essas perguntas. Espero ter respondido todas as perguntas de forma aceitável, né? Vamos dizer assim. Esse vídeo aqui também vai para o meu canal, para as minhas redes sociais, né? E vai lá pro site dos caras. E aí quando tiver disponível eu mando para todo mundo aí. Valeu, galera. Tô ficando por aqui. Até mais.